Fala pessoal, aqui mais uma adutora em análise de transiente hidráulico, uma adutora para irrigação. Essa adutora bombeia água de um ponto mais baixo para um reservatório, certo? E é uma adutora de PVC LF, adutora relativamente pequena, né? Uma extensão pequena, uns 380 metros de extensão, mas com problemas seríssimos de sobre e subpressões. É uma adutora que ainda vai ser instalada, tá? Então, para prevenir problemas futuros, a gente já está fazendo aqui análise de transiente e recomendações de dispositivos para mitigar esses problemas, certo? O desnível geométrico dela aqui é 43 metros, na altura manométrica por volta de 54. Então a gente vai rodar aqui os transientes, vamos verificar aqui de forma visual os problemas, né? Então aqui, ó, simulando o desligamento da motobomba, veja aqui a variação de cargas, né? Então a gente tem, no primeiro momento, a bomba desliga, vem a onda de subpressão e depois as ondas de sobre e sub, né? Até a estabilização do sistema. E agora a gente vai gerar o perfil das envoltórias e verificar aqui visualmente os problemas, né, que está acontecendo, que pode acontecer, né? Então essa aqui é a adutora sem qualquer dispositivo de proteção. Então a gente tem aqui a motobomba, o perfil da adutora, aqui o reservatório, tá? Boca livre, que a gente chama, né? Pressão atmosférica aqui. E veja só, problema de supressão em todo o trecho da adutora e problema de sobrepressão. A linha verde são as pressões permanentes, certo? Então veja dois problemas seríssimos aqui num projeto relativamente pequeno, mas que é passível de ser resolvido. No vídeo anterior a gente viu aqui um dispositivo, né, que a gente chamou de amortecedor hidráulico para minimizar os efeitos das sobrepressões, né? E neste caso aqui, o problema aqui é supressão e sobre. Então a gente vai usar dois dispositivos para mitigar esses dois problemas. O primeiro, a gente vai usar o TAEB, tá? Algum de vocês aí já viu falar sobre o TAEB, que é o tanque de admissão e expulsão bidirecional. É um dispositivo também de baixo custo, que tem uma eficiência muito boa para subpressões, certo? Então ele vai encaixar aqui perfeitamente nesse projeto. E o outro dispositivo, para a gente minimizar esses efeitos da sobrepressão, a gente vai usar o amortecedor hidráulico. Então a gente vai visualizar aqui de forma animada. Vamos focar nesse ponto, que é um ponto que tem um cotovelo, né? Ela acaba de subir e tem um cotovelo aqui. E aqui a gente vai ver o que vai acontecer, ó. Vou dar o play aqui, a bomba vai desligar. Observe esse ponto, ó. Olha só o que está acontecendo aqui. Cavitação, rompimento da coluna líquida. Viu aqui o estrago do negócio? Vou dar um pause, vou voltar. Olha só, a gente poderia adicionar uma ventosa aqui. Nesses casos não é recomendável. Por quê? As ventosas, elas são usadas, né, para supressões, só que tem um limite, né? Menos 2, menos 3, menos 4, talvez possa ser usado assim. Agora, onde você tem supressões, onde você tem pressão de vaporização ou ruptura da coluna líquida, deve-se evitar o uso de ventosas. Por isso, nesse caso aqui,
a gente vai usar o TAEB, certo? Então vou voltar mais um pouco, ó. Vamos focar nesse ponto. Olha só o rompimento da coluna líquida. Quando ela rompe, olha para você ver. Viu como é que dá um estouro, né? Então, depois vem a onda de sub, vem sobre e vira essa bagunça, certo? Beleza. Vamos solucionar esse problema. De que forma? A gente vai simular aqui o TAEB e o amortecedor hidráulico aqui para tentar resolver esse problema, tá certo? Então esse aqui é o projeto sem proteção, sem qualquer tipo de dispositivo, e eu vou abrir agora o projeto que a gente já adicionou os dispositivos, ok? Então esse daqui é o mesmo projeto, só que a gente já adicionou os dispositivos de proteção. Aqui está simulado o TAEB, certo? Que é o tanque de admissão e expulsão bidirecional, TAEB, certo? O TAEB, para quem não conhece, mas já foi divulgado aí várias vezes, é um tubo de ligação com um tubo vertical e uma ventosa no topo. Depois a gente pode mostrar uma figura aí do TAEB. Acho até melhor mostrar já de uma vez, né? Então, este daqui é o TAEB, certo? Inclusive, esse TAEB aqui é uma adutora de irrigação que foi instalado em um dos nossos projetos e já está funcionando, né? Então, só para a gente entender como que é o TAEB, né? Ele, neste caso aqui, ele é um tubo vertical, e aqui é PAD. E em cima ele tem uma ventosa de tríplice efeito com dispositivo no slam. O importante, pessoal, é sempre usar uma válvula, uma ventosa com dispositivo no slam nesse caso, tá? Qual a grande vantagem do TAEB? Que ele injeta água no momento da supressão ao invés de injetar ar. A grande desvantagem da ventosa é justamente isso, porque você injeta ar e depois você tem que retirar ar, certo? Isso é um contrassenso, né? Então você injeta ar para depois ter que tirar. E no caso do TAEB não, você injeta água, certo? Beleza, então esse aqui é o TAEB, um dos dispositivos que a gente vai usar para minimizar aqui os efeitos das supressões nessa adutora, certinho? E aqui, ó, embaixo eu não tenho o desenho ainda esquemático do amortecedor hidráulico, mas o amortecedor hidráulico nada mais é que uma válvula de retenção, né, em pontos estratégicos e simulados com um bypass, né, uma tubulação bypass aqui, certo? Então ele vai amortecer o golpe, né? Quando a motobomba desligar e passar a primeira onda, que é a sub, quando vier a sobrepressão, essa válvula de retenção vai fechar, mas não vai dar golpe, porque você tem um bypass aqui calculado. O grande segredo e importância é isso, não é qualquer diâmetro de tubulação que você põe aqui como bypass, certo? Isso deve ser calculado juntamente com uma ventosa também aqui, ajusante dessa válvula de retenção, tá? O fluxo da água vai nesse sentido, tá? Aqui está subindo. Então aqui você tem a válvula de retenção, o bypass e uma ventosa, certo? Beleza, não vou entrar em mais detalhes nesse caso. Então a gente vai simular aqui e ver os efeitos dos dois dispositivos usados nessa adutora, né? O primeiro é o TAEB, que é para supressão, e o segundo o amortecedor hidráulico, que é para sobrepressão. Então, vou rodar aqui novamente para a gente visualizar, ó. Então aqui, ó,
aqui é pressão permanente, a bomba vai desligar, primeiro vem a onda de subpressão, depois vem a onda de sobrepressão, então as cargas aqui vai aumentando, depois sube de novo, depois dá um outro golpe. Observem que neste caso aqui, essa variação de carga ela é mais suave. Então, com o uso dos dois dispositivos, ficou tudo mais suave aqui neste caso, certo? A gente vê que as cargas são mais tranquilas, tá? Eu vou dar um pause para terminar essa análise e eu volto com os gráficos das envoltórias de máxima e de mínima e a gente vê como é que ficou os resultados. Beleza, agora a gente vai ver aqui os gráficos das envoltórias. A gente vai abrir o perfil e a gente vai ver como que ficou os resultados. Olha só, muito diferente, né, do que a gente viu lá sem proteção. Então aqui a gente tem onde está instalado o TAEB, acabou o problema de supressão, zerou o problema de supressão. E aqui ó, onde está essa representação da ventosa, é onde está o nosso amortecedor hidráulico. A linha verde é pressão permanente, então aqui está resolvido o problema. Dois dispositivos com custo relativamente baixo, resolvendo o problema aqui de supressão e sopressão. Eu digo aqui que é o queijo mais a goiabada, né? O Romeu e a Julieta aqui. Dois dispositivos que casaram muito bem aqui para resolver problemas de transiente hidráulico, de golpe de ariete em adutoras aqui, tá? Então, vou simular aqui agora o desligamento da motobomba. Pode observar aqui ó, a primeira onda de sub. Olha aqui o TAEB segurando a supressão, não vai ter colapso, né? Ruptura da coluna líquida mais, não tem mais aquela pancada. Vou voltar aqui para a gente ver o efeito aqui no amortecedor hidráulico, ó. Então eu vou fazer manual, ó. Então desligou, aqui o TAEB segurou a onda de sub, agora vai vir a onda de sobre, ó. O amortecedor hidráulico aqui segurando a onda de sobre, não vai ter aquele excesso de sobrepressão mais. Então problema resolvido, certo? Dois dispositivos relativamente baratos, baixa manutenção e que funciona muito bem, né? O primeiro, TAEB, reforçando, o TAEB é para supressão sempre, apesar de que ele tem um efeito também na sobrepressão, porque quando vem a onda de sobre, a própria a onda que vem abastece o TAEB, né, aquele tubo vertical, tem a válvula ventosa no slam, não deixa dar o golpe, né? E fica dessa forma, né? Então, aqui eu queria apresentar então um exemplo de uma adutora que vai ser instalada, que problema de sub e sobrepressão é possível de se resolver sem muito mistério. Basta querer usar os dispositivos corretos, certo? Nos pontos corretos. Importante sempre usar um software que consiga fazer esse tipo de análise e usar critérios, né? Porque não basta, como eu disse, por exemplo, o amortecedor hidráulico, não basta eu colocar em qualquer ponto da tubulação e colocar um bypass ali de qualquer diâmetro, senão vai ter o efeito esperado. Da mesma forma o TAEB, né? Não basta você ter um tubo de 2, 3 metros com qualquer diâmetro e qualquer ventosa no topo que vai resolver problema de supressão. Certinho? Então é isso que eu queria mostrar. E até a próxima, né?